Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem arquivo misterioso que às vezes eu não posto aqui, mas posto lá nas minhas redes sociais. Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do otaku assassino ou assassino de garotinhos. Tsutomu Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962 em Ome, Tóquio. Ele nasceu prematuro e com uma deformidade no braço. Sua mão era torcida e disforme e sua mão fundia diretamente com seu antebraço. E ele não tinha as articulações do pulso. Os movimentos, por conta disso, eram bem restritos. Ele era filho de Katsumi Miyazaki e Reiko. Seu pai, Katsumi, era dono de um respeitado jornal local, chamado Chikao. E os pais dele eram bem influentes ali na comunidade local e eles eram bem respeitados. E o pai dele tinha um sonho de, depois que o Tsutomu nascesse, o pai dele iria passar, o jornal para ele. Porém, depois que o Tsutomu nasceu prematuro e com essa deformidade, o pai dele ficou completamente devastado, chateado, e ele não queria mais passar o negócio para o filho. E por conta disso, o Tsutomu sofria muito bullying, tanto na casa dele quanto na escola. Os colegas de classe dele chamavam ele de mãos suadas. Por conta disso, ele acabou ficando bem retraído, e ele ficou tão retraído que alguns anos depois, professores, quando foram questionados sobre o Tsutomu, eles diziam que nem se lembravam dele, nem que tinha esse aluno na sala. E o Tsutomu tinha duas irmãs que também faziam bullying com ele. Elas diziam que sua mão era repulsiva e nojenta. E os pais dele, eles não faziam nada para amenizar isso ou para falar para elas pararem com isso. Eles nunca renderam elas. Os pais dele passavam muito tempo no trabalho. Então, por conta disso, os pais dele resolveram levar ele para morar com o avô. E a mãe dele, a Reiko, ela tentava passar o tempo que ela não passava com vários presentes para ele se lembrar dela, para compensar a ausência. Porém, todos os presentes ele não gostava. Um presente que ela deu, o Tsutomu gostou bastante, foi um mangá. A partir daí ele começou a ficar encantado com mangás, ele começou a ler bastante, comprou também vários livros. Acabava se isolando em um mundo de fantasia ali dos mangás. Ele até começou a fazer alguns desenhos próprios de mangá, e ele fazia ali todos os personagens e tudo mais. Porém, esses desenhos dele eram bem bizarros, eles eram bem escuros e aterrorizantes. Chegou a fazer um perturbador rato humanoide sem olhos que ele chamava de o Homem-Rato. E depois, de ficar obcecado por mangás, ele acabou ficando obcecado por filmes de terror. Ele tinha um filme específico japonês de extrema violência, que era de baixo orçamento, que era o preferido dele, chamava Flores de Carne e Sangue, e que era um filme extremamente pesado, perturbador. Quando ele acabou se formando na escola, ele tinha várias notas baixas e não conseguiria ingressar na faculdade que ele queria, que era de professor de inglês. Então ele teve que escolher outra faculdade, e ele acabou escolhendo técnico em fotografia. Tempo depois, junto com a obsessão por mangás e filmes de terror, ele acabou começando a consumir muita pornografia extrema e pesada. Acabou enjoando de pornografia adulta e ele passou a consumir conteúdo infantil. Aquilo ainda não era um crime, então é legal ter algum tipo desses filmes. E quando ele se formou na faculdade, em 1983, ele acabou voltando a morar com os pais, conseguindo um emprego em uma gráfica. Os pais dele estavam com a esperança de que agora ele ia se normalizar, depois da faculdade, com um emprego novo, talvez ele ficaria mais sociável. Porém, foi ao contrário, ele acabou ficando mais retraído ainda, então ele saía do trabalho, voltava para casa e ficava trancado no quarto. Tsutomu conta que nessa época ele acabou ficando muito triste e acabou ficando depressivo. Tentou contar para os pais, conversar com eles, porém eles o ignoraram. Falaram que tudo aquilo era frescura. O avô do Tsutomu era a pessoa mais próxima que ele tinha e a pessoa que ele tinha mais carinho. Porém, o avô dele acabou falecendo em maio de 1988
E por conta disso, o Tsutomu acabou ficando arrasado, ele ficou extremamente devastado. Ele não sabia o que fazer e nem como agir. E ele acabou, comparecendo, no velório do vô dele, e depois o vô dele acabou sendo cremado. E num gesto de tentar manter o avô por perto, ele acabou pegando um punhado de cinzas do avô e comeu. E 2 semanas depois da cremação do avô, o Tsutomu também teve uma atitude bem estranha. Uma das irmãs dele acabou vendo ele espiando ela tomar banho pela porta. Então ela repreendeu e reclamou bastante, brigou com ele e falou para a mãe deles, a Reiko. E a Reiko foi repreender o Tsutomu, porém ele também reclamou com ela, brigando com ela também. E a partir desse momento ele acabou se sentindo mais sozinho ainda e não sabia como agir nem o que fazer. Ele estava preso ali com suas obsessões e paranoias. Então o Tsutomu começou a ouvir uma voz na sua cabeça que fazia para ele fazer várias coisas. E essa voz ele disse que era a voz do Homem-Rato. Em 22 de agosto de 1988, Arikono, de 4 anos, estava voltando sozinha da casa de um amigo para a casa dela, em Iruma Village, Saitama. Ela usava uma camiseta rosa e branco, porque naquele dia em si estava muito quente e ela estava desesperada para sair do sol. Então o Tsutomu parou o carro do lado dela na calçada e perguntou se ela não queria ir para algum lugar mais fresco. Então a Mary acabou aceitando e entrou no carro dele. O Tsutomu disse que naquele momento o Homem-Rato disse que ela seria o sacrifício perfeito para ressuscitar o seu avô. Então ele dirigiu por cerca de 1 hora até chegar em uma área arborizada. Depois eles caminharam e passaram por um túnel e escolheram um lugar arborizado para sentar e descansar. Então a Mary começou a chorar e disse que estava muito longe de casa. Então, porque ela começou a chorar, o Tsutomu ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. E eles não estavam tão longe ali das pessoas, então ele acabou estrangulando ela até a morte. Então depois ele acabou cometendo o abuso, tirou várias e várias fotos da Mary e deixou seu corpo lá e suas roupas ao lado. O desaparecimento da Mary acabou repercutindo bastante, porque na época em Tóquio não tinha nenhum índice de crime ou de desaparecimento. Então rapidamente foram espalhados mais de 50 mil cartazes com o rosto da Mary para ver se alguém sabia de alguma coisa. E alguns dias depois, a mãe da Mary, a Yuki, foi em um programa de TV pedir ajuda para qualquer informação que alguém soubesse da filha dela, que iria ajudar bastante. E no dia seguinte que ela foi ao programa, ela acabou recebendo um cartão postal que dizia: "Há demônios por aí". Depois, ela e a família começou a receber vários telefonemas e o telefone tocava por cerca de 20 minutos se ninguém atendesse. E se alguém atendesse, simplesmente a pessoa desligava na cara. Porém, a polícia acabou achando aquilo irrelevante. Eles não achavam que a pessoa tinha alguma pista da Mary. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto. Algum tempo depois, o caso da Mary acabou sendo esquecido e deixado de lado. Em 3 de outubro de 1988, 6 semanas após o desaparecimento da Mary, o Tsutomu resolveu fazer outra vítima, Masami Yokishima, de 7 anos. O Tsutomu estava dirigindo ali por uma província de Saitama quando ele avistou ela. Então ele atraiu ela para o carro dele, assim como a Mary, levou ela para a mata, cometeu o abuso e tirou várias fotos. E também deixou o corpo dela na mata. E novamente, a cidade ficou em choque, Eles não imaginavam que aquilo ia acontecer de novo, Outro desaparecimento. Então a polícia acabou ligando, possivelmente, os 2 desaparecimentos poderiam estar ligados. Porém, eles não tinham nenhuma pista e nenhum possível suspeito. Porém, o Tsutomu ele estava insatisfeito porque ele não tinha conseguido ainda ressuscitar, o avô dele, e o Homem-Rato estava insatisfeito também. Então, em 12 de dezembro, Erika Namba, de 4 anos, estava andando sozinha pela rua quando o Tsutomu avistou ela. O sequestro da Erika foi como os outros, Ele acabou convencendo ela a entrar no carro. Porém, o Tsutomu dirigiu um pouco e levou ela até um estacionamento. Lá ele falou para ela ficar quieta, queria tirar várias fotos. Então ela acabou obedecendo e depois ele amarrou ela com uma corda de nylon. Então ele estava totalmente em transe ali, em euforia, quando de repente um feixe de luz iluminou o carro e o rosto da Erika. Então ele saiu do transe rapidamente e achou que alguém tinha visto eles 2 ali
Então ele acabou estrangulando a Erika até a morte também. Porém, depois de estrangular, ele acabou olhando, né, para ver se alguém tinha visto algo. Porém, né, o feixe de luz era um carro que entrou no estacionamento, porém aquele carro já tinha sumido. E com muito medo, ele tirou o corpo da Erika do banco de trás e acabou colocando no porta-malas e dirigiu até a floresta. Porém, enquanto ele estava entrando, né, na floresta, o carro dele ficou com a roda presa na sarjeta. Então ele estava meio que preso ali. Então, obviamente, ele já pegou o corpo da Erika, envolveu em um lençol e acabou enterrando na floresta. E quando ele voltou em direção ao seu carro, havia dois homens parados ao lado do carro. Então ele explicou aos homens que o carro dele estava preso, se eles poderiam ajudar. E os homens, eles não desconfiaram de nada, nem pediram, né, explicações do porquê o Tsutomu estava ali. E eles simplesmente disseram que o Tsutomu parecia amigável e que não parecia oferecer mal a ninguém. Então eles acabaram ajudando. Então o Tsutomu acabou indo embora sem deixar, né, nenhum vestígio. Então no dia seguinte, um guarda acabou encontrando roupas de meninas e acabou chamando a polícia. E minutos depois, cerca de 500 policiais já estavam na área da floresta. Então eles acabaram encontrando, né, o corpo da Erika e ela ainda estava com pés e mãos amarradas. Então eles detectaram, né, que tinha algum assassino por ali na região. E as famílias, né, das duas vítimas anteriores perderam a esperança, né, de encontrarem suas filhas ainda vivas. Então a notícia se espalhou em todos os lugares e o assassino foi apelidado de o assassino de garotinho. E os dois homens, né, que viram, né, o Tsutomu na floresta foram até a delegacia, né, para dar o depoimento e dizer que eles tinham visto, né, um homem ali naquela área naquele dia. Porém, eles cometeram um erro. Eles disseram que o carro que estava lá na floresta, que era do homem que eles tinham ajudado, era um Toyota Corolla. Porém, o carro do Tsutomu não era um Corolla, era um Nissan. Então a polícia acabou investigando mais de 6.000 Corollas na cidade, que era um carro bem popular na época. Porém, né, uma pista era falsa, né, eles acabaram não encontrando nada. E uma semana depois de encontrarem, né, o corpo da Erika, o Tsutomu acabou enviando um cartão postal para a família dela que dizia: Erika fria, tossiu, garganta, descanso, morte. E no início de 1989, o Tsutomu acabou voltando para a floresta onde ele tinha enterrado o corpo da Mary. Então ele acabou desenterrando o corpo, que já estava em decomposição, e acabou cortando suas mãos e pés. Depois acabou queimando seus restos mortais até que virassem cinzas. Então ele colocou em uma caixa e levou para sua casa. E em 6 de fevereiro de 1989, ele acabou enviando essa caixa para a família da Mary. E nessa caixa tinha dentes, roupas e as cinzas. E também tinha um bilhete que dizia: Mary queimada, posso investigar e provar. O pai da Mary rapidamente acabou levando, né, essa caixa até a polícia. Então, né, os policiais mandaram, né, aqueles dentes para alguns dentistas e alguns especialistas forenses. Eles examinaram e afirmaram que aqueles dentes de leite não eram da Mary. Porém, alguns dias depois, a família da Mary, né, acabou ficando com esperanças, né, achando que a Mary ainda poderia estar viva. Então, alguns dias depois, alguns jornais e a família da Mary receberam uma carta alegando que aqueles restos mortais eram sim da Mary. E na carta dizia, né, que tudo aquilo que estava na carta era para que a mãe da Mary não tivesse esperanças que sua filha estaria viva. E depois disso, né, os analistas e os dentistas forenses acabaram afirmando que sim, na real aqueles eram os dentes da Mary. E eles também determinaram, né, que aquela caixa tinha um esqueleto inteiro, exceto as mãos e os pés. E em 1º de junho daquele mesmo ano, o Tsutomu acabou sequestrando uma criança. Então ele começou a tirar várias fotos da criança nua no banco do seu carro. Porém, algumas pessoas, algumas ali próximas, acabaram vendo aquela cena e correram atrás do Tsutomu. Porém, ele deixou a menina lá e foi embora e as pessoas não conseguiram alcançar ele. Uma semana depois, em 6 de junho, o Tsutomu acabou avistando a Ayako Nomoto, de 5 anos. Ela estava brincando sozinha no parque. Então ele acabou tirando algumas fotos dela ali no parque mesmo, até que ela ganhasse confiança para poder seguir ele até o carro. Então no carro ela comentou, né, sobre as mãos dele. Então ele acabou ficando furioso, ele ficou muito bravo, porque ele relembrou, né, de quando ele sofria bullying e tudo mais. Então ele acabou estrangulando ela ali mesmo.
Então ele levou o corpo dela para o seu apartamento e não, né, para a floresta, diferente das outras vítimas, e deixou o corpo dela lá por 2 dias. Então ele tirou várias fotos do corpo dela em várias posições diferentes. Acabou cometendo necrofilia, depois acabou cortando suas mãos e sua cabeça, e depois largou o torso dela em um cemitério. Ele bebeu seu sangue e cozinhou partes de suas mãos. E o torso da Ayako foi encontrado alguns dias depois por pessoas que estavam passando, né, pelo cemitério. E o corpo dela foi identificado pelo conteúdo do seu estômago, que teria sido, né, a última refeição dela. E alguns dias depois ele tentou sequestrar 2 irmãs, porém tinha uma irmã mais velha de 9 anos, então quando ela viu que a irmã mais nova dela estava indo com um homem estranho, né, até o carro, ela correu e chamou o pai dela. Então, né, o pai delas correu em direção ao carro e deu um soco no Tsutomu e acabou chamando a polícia. E o Tsutomu acabou sendo preso. E no interrogatório, o Tsutomu acabou confessando que ele tinha feito 4 vítimas. E ele disse que ele não ficava confortável na presença de mulheres, por isso que suas vítimas eram crianças. Em uma busca policial na casa do Tsutomu, a polícia acabou encontrando uma coleção de mais de 5.700 fitas de vídeo VHS, contendo animes e filmes de terror, também algumas fotos e vídeos de suas vítimas. E tinha uma fita que tinha cerca de 5 minutos, que era uma mutilação de uma das vítimas. Em 1989, ele acabou sendo conhecido por o assassino Otaku. E o pai do Tsutomu, o Katsumi, com muita vergonha do que o filho tinha feito, acabou se suicidando pulando em um rio em 1994. E o julgamento do Tsutomu demorou vários anos para acontecer. Então ele permaneceu por vários anos preso na província de Saitama, até enfrentar o tribunal, que o finalmente condenou a pena de morte por enforcamento. E os advogados, né, do Tsutomu, eles tentaram, né, que a sentença dele fosse prisão perpétua, porém foi negada. Então o Tsutomu acabou sendo enforcado em 17 de junho de 2008. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Esse é um caso bem triste, né, bem revoltante. A gente até pensa, né, que ele sofreu bastante, né, mas porque ele tenha sofrido, né, ninguém merecia ter a vida tirada, né, por ele. E eu também pensei, né, sobre como que a polícia não encontrou, né, tipo, no Japão, bem avançado, tinha sido algum tempo atrás, né, que não tinha tanta tecnologia e essas coisas, porém, né, a tecnologia é tão avançada igual agora, porém, né, o Japão sempre foi mais avançado, né, do que os outros países, e como que a polícia não conseguiu investigar, né, como que não tinha ninguém capacitado para identificar que era um sumiço de crianças e poderia ser, né, um serial killer ou alguma pessoa assim, algum assassino ou algo do tipo, né? Como que eles demoraram tanto, né? E na maioria dos casos é sempre assim, né? A polícia demora muito tempo para poder, né, identificar o modus operandi e tudo mais, e isso acaba tirando, né, vidas de mais pessoas, né? Essa demora toda que eles fazem. Esse é um caso muito triste. Nunca trouxe nenhum caso oriental aqui, esse é o primeiro. Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Deixem aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais. E já deixa o like que ajuda bastante o canal. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.